Olá, voltou, gente. Cai energia, tá chovendo pedra aqui em São Paulo, viu? Daqui Tá? também. Granizo. Nossa, que chuva que caiu aqui, gente. Ó, assustadora, viu? Aqui tá chovendo, mas tá chovendo tranquilo aqui. Não, aqui caiu até uma árvore aqui perto aqui. Nossa, que chuva, viu? Agora, Certo. a gente estava conversando, né? Em relação ao banco, nós já sabemos o que temos que fazer. É a ação de exigir contas, porque é uma ação leve, o risco de perder essa ação é muito pequeno, muito reduzido, e essa ação nós podemos aproveitar ela em diversas situações, até para fundamentar outras, né? E também forçar uma audiência de conciliação e mediação. Então é uma ação bem interessante. Agora, em relação ao leilão, o ideal é a gente entender se já foi arrematado, não foi, só vai a leilão, não foi ainda. Se foi a leilão e alguém arrematou, se foi a leilão e ninguém arrematou, a ação é a mesma. É a ação declaratória de nulidade. Aí eu orientaria os doutores a fazer o quê? Usar todas as teses. Infelizmente, se o cliente nos entrega algo pronto, nos ajuda muito. Mas se o cliente também ele é confuso em relação ao que está acontecendo, então vale a pena a gente usar todas as teses possíveis, né? E é o ônus da prova do leilão provar que não ocorreu. Nós temos no Brasil poucas teses, são 12 a 13 teses para cancelar. Dá para bater na avaliação defasada, porque a avaliação normalmente do leiloeiro, ele não faz uma avaliação nova para ir para o leilão. Ele usa aquela antiga do financiamento imobiliário. Dá para Mas, fazer. doutor, É, como que eu sei que essa avaliação é antiga? Tipo assim, é no edital? Como que eu sei quando que foi o momento que ele avaliou isso? na verdade, no edital tem que estar lá no edital, anexo um documento de avaliação. Auto de avaliação chama. O leiloeiro que Entendi. trabalha bem, que são poucos, ele vai fazer uma avaliação. A equipe dele ou um terceiro, que ele mesmo vai terceirizar, ou a própria parte, ele vai exigir da própria parte uma avaliação, e aí vai aparecer anexo, uma atualização, uma avaliação atualizada. Pronto. É assim que vai. Entendi. No livro do senhor, o senhor explica. É porque a gente comprou um, só que só tinha um outro livro lá, não tem esse do leilão. A gente pediu pela internet, ainda não chegou. Aí lá explica como que a gente consegue fazer esses. é, Olhar se tem essas nulidades, assim. Na verdade, vai sair um livro meu esse ano, que aí eu estou trabalhando muito bem a questão de leilão, cancelamento, nulidade. Então vai sair um livro muito legal para ajudar. Mas no livro de direito imobiliário eu falo muito sobre o assunto, falo até sobre a nulidade, mas como o livro já é muito grosso, né, comprido, eu segurei um pouquinho as informações, porque senão fica muita informação, né? Entendi. Mas eu orientaria, eu até ajudo vocês a fazer o croquis. Quer anotar? Aham, sim, sim. Então nós temos o que? Ó, o descumprimento das regras do edital, a publicação tardia, dá para alegar isso, eles erram muito. O que é a publicação tardia? O leilão e o imóvel, bem e a leilão, no mínimo tem que ser, o edital tem que ser publicado 5 dias antes, eles erram muito. Esse é um erro que ainda é um erro menor perto dos outros. Normalmente o grande erro é a falta de avaliação, não tem avaliação, ainda mais de imóvel financiado, alienação fiduciária, normalmente eles aproveitam a avaliação lá no início do contrato, está errado, né? Um erro fatal também que dá para vocês usarem em tópico, ausência de dados do imóvel ou das condições de venda. Os leilões eles utilizam muito copia e cola. Então essa informação também deixa a desejar, não aparece nos leilões, né? A descrição completa do imóvel, isso é muito importante. Doutor, no caso, eu tenho uma cliente que o imóvel dela era 3 quartos. É, Ela fez uma benfeitura para uma casa e aí hoje ela tem 4 quartos e não tem mais banheiro. Seria uma causa também de seria. nulidade? Seria assim, porque não é só a falta de fotos e imagens do bem, né? É a falta da descrição detalhada. Então, a partir do momento que nós temos uma descrição antiga, pronto, já é motivo de nulidade do leilão. Agora, a grande dica, o nome da ação que os doutores vão usar é ação declaratória de nulidade do leilão. E aí, no pedido, uma outra dica importante é a declaração de nulidade do leilão e todos os seus atos. Ah, tá. Por Ação, quê? peraí, desculpa, doutora. Ação. Ação judicial declaratória de nulidade de leilão.
Ação declaratória. de unidade de leilão. Unidade de leilão. No pedido lá embaixo, a hora que vocês forem fazer o pedido, doutores, o que os doutores têm que fazer? Tem que pedir a nulidade do leilão e de todo o procedimento. E aí todo esse procedimento quer dizer o quê? Registro, qualquer coisa que tenha sido feita. Doutor, a gente tem um caso aqui, na verdade apareceu bastante assim desses casos, que seria a quitação por aposentadoria por invalidez. A gente tem uma cliente aqui que ela conseguiu se aposentar e ela informou a Caixa, ela foi lá pessoalmente, ela mandou e-mails, ela tem todos os comprovantes. E a Caixa levou o imóvel dela a leilão e o imóvel dela foi arrematado. Essa ação declaratória de nulidade, o que vocês podem fazer? Se está na iminência de ir a leilão, vocês podem pedir uma tutela antecipada. Nessa tutela antecipada, vocês vão pedir a suspensão do leilão. Não existe uma ação que a gente consiga pedir a suspensão do leilão objeto, né? A ação de suspensão do leilão não tem. Então nós trabalhamos com uma ação que chama ação declaratória ou declaratória judicial, tanto faz, de nulidade do leilão. E dentro dessa ação, vocês podem fazer o quê? Trabalhar com um pedido preliminar, uma tutela antecipada de suspensão do leilão, entendeu? Foi isso que a gente fez, né? Sim, sim. A gente fez isso, só que aí no caso dela, que ela já tinha direito a essa quitação, a gente também pediu junto, a gente fez pediu a anulação e pediu a quitação. Entendi. No mesmo documento. No mesmo documento. Isso. Só que o imóvel dela já foi arrematado. Inclusive, ela recebeu mensagem do porteiro que a compradora está tentando entrar em contato. Agora, os doutores mandaram super bem, né? Acertaram a ação. Porque normalmente nossos colegas advogados, o que eles fazem? Eles fazem a ação anulatória. E não é. A ação anulatória é uma outra ação. Quando ocorre uma lesão, uma situação específica, um vício no negócio jurídico específico. O leilão são ações bem próprias. Então, hoje a gente trabalha com embargo de terceiro, quando é um terceiro que está sendo prejudicado. Quando é a própria parte, é a ação declaratória de nulidade. Porque se a gente parar para pensar, a ação anulatória tem prescrição, 4 anos. A ação declaratória de nulidade é um vício grave, uma simulação, um erro primário. Então, eu trabalho com uma ação que nem prescrição tem. Então, o nome da ação é ação declaratória de nulidade. Dentro dessa ação, os doutores pedem a tutela antecipada para suspensão do leilão e dentro dessa ação os doutores vão usar várias teses. Dentro dessas teses, daria para usar a defasagem no valor da avaliação do imóvel, a falta de avaliação, descumprimento das regras do edital de publicação, falta de descrição detalhada do imóvel, falta de descrição das condições de venda, falta de intimação do devedor. Dá para trabalhar muito bem isso, né? A arrematação, quando já ocorreu a arrematação do preço vil, falta de notificação prévia que vocês já alegaram, né? Bem de família, já é uma alegação fraca, mas vale muito a pena no leilão atirar para todo lado. Eu não sou a favor de atirar para todo lado, mas no leilão, na advocacia contra leiloeiro, né? De fato, a estratégia é essa, né? Quer ver um outro ponto importante também? Os leilões deixam de usar a imagem, eles pegam a imagem do Google e colocam só aquela imagem do Google. Muitos leiloeiros que não são caprichosos, experientes, o que eles fazem? Pega do Google, que é mais fácil. O certo é ir lá e tirar foto. Às vezes não dá para entrar, porque o mutuário não deixa. Mas ir lá tirar foto, né? Fazer a coisa certa. E não fazem. Então a ausência de imagens do bem leiloado no site do leiloeiro também é um motivo importante para conseguir a nulidade. Mas só aquela foto do prédio, assim, pelo lado de fora. Isso é normal, é o certo. Não, na verdade, muitos fazem isso, mas está errado. Porque a foto só do prédio lá de fora, que eles conseguem no Google ou pede para alguém lá tirar, é muito pouco, né? Na verdade, quando eu não consigo entrar no imóvel, eu leiloeiro, o que eu tenho que fazer o certo? Eu tenho que pegar a planta do imóvel e fazer um croquisinho, deixar à disposição. Não foi permitida a entrada no imóvel, coloca lá o nome da pessoa que não permitiu, ou o porteiro, e apresenta um croquis. Agora, eles não querem ter esse trabalho nem esse gasto, né? Para nós é ótimo, para os doutores é ótimo, porque gera essa tese de nulidade, entendeu? Doutor, a gente teve, inclusive, uma contestação, a gente entrou com uma ação declaratória de nulidade, a juíza deu a liminar suspendendo